Boa noite a todos. Que Deus assim nos ampare, que Ele encha o nosso coração de luz. Eu vou acender a luz para não ficar no escuro, não é? Vou acender a luz aqui para talvez fique melhor a imagem, não é? É muita alegria a gente poder estar aqui, sempre reunidos em nome do Cristo, todo mundo sintonizado na nossa casa, que vocês possam estar em paz, que nós também possamos estar aqui em paz. Porque a gente escolheu um tema hoje, que é um tema para a gente falar de paz, é um tema para a gente falar de uma vacina muito mais importante do que essa vacina que nós estamos aí angustiados, quem não tomou ainda, para tomar essa vacina, para poder se defender de uma doença, de um vírus, de alguma coisa que entra no nosso corpo físico, né, e faz uma destruição, ou pelo menos, como a gente está vendo muito, depois que a pessoa sai do hospital, com as bênçãos de Deus, ela fica muitas vezes sequelada. E a gente colocou o nosso tema como Evangelho no Lar, vacina contra as doenças da alma. Então, para quem aí vai entrar depois em outro momento e terminar vendo a nossa fala, pode ser que a gente esteja falando para simpatizantes espíritas, pode ser que a gente esteja falando para espíritas, e pode ser para que a gente esteja curiosos, para pessoas que estão com curiosidade de conhecer um pouco das práticas do espírita. E o Evangelho no Lar é uma das práticas do espírita, tá? E a gente vai falar justamente como é que isso funciona e por que isso é tão importante, por que essa reunião que nós chamamos de culto do Evangelho no Lar, por que isso é tão importante? A gente vai estar falando porque, afinal de contas, tá? Nós vivemos um momento precioso, um momento rico, de muito desafio aí para todas as nossas almas, e ao mesmo tempo que é um momento desafiante, desafiador, não é? É um momento que a gente sabe que muitos de nós estamos nos voltando para a espiritualidade. Aqueles que já têm, né, uma escola religiosa que segue, de alguma forma vão estar mais atentos, tá? E o culto do Evangelho no Lar, nesse momento, é uma das práticas de atenção do cristão, tá? Então, começando, o que é, para nós os espíritos, o que é o culto do Evangelho no Lar? Então, é um estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar, em bases de harmonização do ambiente doméstico. Mas aí a gente para e pensa, mas por quê? Já não tem a escola religiosa, que eu chamo de escola, e é a igreja, né? O agrupamento religioso, já não tem? Será que não é o suficiente a pessoa ir toda semana na missa, e toda semana no seu culto, lá das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs? Será que não é o suficiente a pessoa que é espírita cristã, ela vir para a casa espírita, não é? Será que isso não é suficiente para fazer com que a gente tenha um pouco de harmonização? Tá? A gente vai ver exatamente o porquê não. Porque, de repente, os benefícios, né, das pessoas que praticam o evangelho no lar permite ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus e a prática destes nos ambientes em que vivemos. Porque é muito fácil, né? Os trabalhadores espíritas, ou mesmo de todos os cultos religiosos, a gente vem para a casa de oração, e aí chega aqui, o que a gente faz? A gente fala mais baixinho, com mais ternura, com mais compreensão, ou pelo menos a gente se esforça, né? Para ser uma pessoa melhor aqui na convivência entre os amigos, entre aqueles que frequentam a casa religiosa. Onde é o nosso grande desafio de aprendizagem e mesmo de prática do Evangelho do Cristo? É no lar. Tá? É entre as paredes de um lar, onde se congregam algumas pessoas, e geralmente pessoas que têm o maior compromisso, onde a gente vai praticar o Evangelho do Cristo. Tá? E a proposta do Evangelho no lar é justamente para que a gente possa, em família, estar estudando, estarmos ali congregados uns aos outros para compreender os ensinamentos do Cristo e praticarmos. Tá? E assim, da mesma forma, né, que a gente sofre, então vamos pensar assim, da mesma forma como sofremos os efeitos do ar poluído, do qual somos obrigados a extrair o oxigênio que nos mantém vivos, somos cativos no corpo físico e sofremos igualmente os efeitos da atmosfera ambiente, carregada pelos miasmas oriundos de nossas formas pensamento negativas, lançadas na atmosfera espiritual do nosso lar. Então, olha, o que eu quero dizer com isso?
Então, todo mundo sabe, né? De repente, quando a gente está numa grande cidade, o monóxido de carbono e todos os outros poluentes da atmosfera, não é? Faz o que com a gente? Enche os nossos pulmões de miasmas, então muitas pessoas sofrem, não é? Com irritação, com rinite alérgica, não é? Sofrem com os olhos, às vezes ficam irritados, precisam usar colírio. Por quê? Porque está muita poluição no ar. E aquilo fica horrível. A pessoa não consegue de jeito nenhum se desvencilhar daquilo. Às vezes quer ir para o campo, quer ficar numa cidadezinha do interior. Eu mesma tem gente que tem necessidade de usar uma série de remédios até para lavar nariz, para poder se livrar desses miasmas da atmosfera. Agora sim, o que a gente faz para se livrar da atmosfera poluída da nossa casa? Primeira coisa, na atmosfera, né, geral, são as fábricas com a chaminé, são os carros, são, não é? As diversas substâncias poluentes que ficam aí no ar. Agora, vamos pensar no nosso lar. Então, quando eu falo assim, a atmosfera, né, da nossa casa tem o quê? Muitas vezes carregada de miasmas, vindo da onde? Da onde se origina? Das formas de pensamento. Muitos de nós, os espíritas, a gente fala, ai, mas são espíritos que não gostam de nós, inimigos do passado, ou criaturas que ficam ali nos perturbando. Vou dar uma notícia para vocês. A maioria dos problemas nos lar, né, nos nossos lares, não são simplesmente aqueles espíritos que ficam ali nos atacando. Não, às vezes não. Às vezes eles cruzam os braços e falam, meu Deus, dá uma olhada, nem precisa de mim. Eu nem preciso fazer algum esforço, porque essa galera, já é tão briguenta, eles já se engalfinham, eles já se cutucam, eles já tem lá, cada um tem um tridente, né? Vamos pensar naquela imagem lindinha, né? Que a gente tinha na mitologia, aí aquele tridente, né? Um espeta o outro o tempo inteiro com o tridente. Para que é que a gente vai pensar em gastar energia para fazer alguma coisa? Agora, aqui, gente, na nossa palavra, está o maior tridente. Então, quando a gente pensa em formas de pensamento negativas, são o quê? Aquelas ideias que nós nutrimos de mágoa, de rancor, vamos pensar assim, aquela coisa triste que a gente fala que é uma coisa assim que fica, de repente, a criatura vai, né, desculpa aí, deixa eu voltar, desculpa, tecnologia às vezes tem umas coisas, né? Então, da mesma forma como sofremos, né, essa coisa da atmosfera negativa é o quê? A gente pensa, tudo que eu penso a respeito de uma pessoa, eu crio uma forma de pensamento. Se eu penso a respeito do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha tia que convive comigo, né, do meu marido, da minha esposa, se eu crio uma ideia a respeito dessa pessoa e se é uma ideia negativa, isso se materializa. Isso se materializa e faz com que todas as vezes que eu me refiro àquela pessoa, ou eu vou me referir, aquela forma, pensamento, gruda na minha mente e faz o quê? Faz com que eu me refira àquela criatura daquela forma. De uma forma grotesca, de uma forma grosseira, não é? Ou mesmo de uma forma desrespeitosa. E aquilo vai criando um ambiente de muito atrito, de muita animosidade. E como é que a gente dissolve isso, gente? Com o evangelho no lar, com a prática do evangelho, que precisa ter uma organização, tá? Então, de repente, é uma prática onde, o que acontece no evangelho no lar? Vamos lá, uma organização, né? Primeira coisa, tem que ter um dia e horário pré-estabelecido, e sem alterações. Sabe por quê, gente? Porque as entidades espirituais são muito ocupadas. Os benfeitores espirituais, eles têm coisa mais para fazer, a não ser ficar paparicando a gente, né? Outra coisa, outra notícia que eu dou para vocês. Os espíritos amigos, os espíritos benfeitores, eles não são desocupados. Então, eles vêm na nossa casa com dia e hora marcada, como se fosse ali um médico, algum profissional que marcou uma hora com você. Então, a primeira coisa, você quer fazer o seu evangelho lá? Estabelece um dia e horário. E um dia e horário que a família toda possa estar presente. Só uma dica, gente, família toda. Evangelho no lar, a não ser que tenham adultos, né, no lar, você se tornou espírita, e aí, de repente, você já tem filhos adultos, ou você tem lá um cunhado, tem uma avó, né, uma pessoa assim, parente que mora ali, ok, a pessoa não suporta, você convida todas as vezes, sim, e pede, fica sentadinho, fica ali no sofá, não precisa você participar. Não é? Agora, desde que sejam seus filhos, coloca sentadinho lá, sim e sim. No meu lar, né,
a gente sabe que as crianças não tinham muita opção, não é? E os adolescentes também não. E os jovens, enquanto estiveram na minha casa 4 filhos, não tiveram muita opção. Mesmo que eles não estivessem tão, assim, à vontade, eles estavam sentados ali, não é? Para poder ouvir, porque é uma transmissão da melhor herança. A maior herança que nós, espíritas, podemos deixar para os nossos filhos é qual, gente? A transmissão dos conhecimentos espíritas. Ok? Quem tem dinheiro, quem tem condição de dar uma boa formação, maravilha. Uma boa faculdade, um bom colégio, um bom ensino médio, um bom ensino fundamental na melhor escola? Ótimo. Tem condição de dar um melhor convênio médico? Maravilha. As melhores roupas? Muito bom. O melhor moradia, o melhor alimento, tudo isso é muito bom, materialmente falando. Agora, a única herança, a maior, e a que vai levar, que essa criatura vai levar no decorrer de todas as suas encarnações, é o Evangelho do Cristo, que a gente tem obrigação de implantar naquele coraçãozinho. Então, dia e horário estabelecido, porque as entidades espirituais, elas precisam dessa disciplina de nossa parte. Então, estabeleceu lá um dia e um horário, domingo, 8 horas da manhã, 7 horas da noite, num dia da semana. Tem gente estudando 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia do sábado, tá? 5 horas da tarde do domingo, 7 horas da noite do domingo. Tem muita gente que faz às 22 horas do domingo, é o único horário que pode reunir a família inteira. Não importa o horário que você escolha, ele precisa ser pré-estabelecido e precisa ter uma disciplina nesse sentido. Já expliquei por quê. O livro, ele pode ser um livro do estudo, como de repente, por exemplo, no meu lar, a gente tem estudado todas as obras agora de Emmanuel, né? Os romances de Emmanuel, já fizemos 3, 4, nem lembro, acho que 3, estamos no 4. Ok, a gente vai estudando os livros de André Luiz, já estudamos muitos, né? Obras como o Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos, já estudamos muitas vezes. Agora, de repente, você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer uma abertura ao acaso. Quando tínhamos crianças, nós escolhíamos sempre algum livrinho que tivesse alguma historinha na compreensão da criança. A literatura espírita é vasta para se compreender e para conseguir escolher um livro bom para Evangelho no Lar, tá? Os participantes, gente, sempre devem ser a família. Agora, nossa, chegou uma visita na minha casa, fiquei sem graça, não fiz o Evangelho no Lar. Os mentores vão olhar e falar, nossa, mas como assim? A gente veio, não é? Tem algum familiar que não é simpatizante? Olha, a gente vai fazer o Evangelho no Lar agora, se você puder ficar um pouquinho aqui na sala, se a pessoa é de outra religião, a gente não vai estar ferindo a suscetibilidade daquela pessoa, mas alguém do lar, pelo menos 2 pessoas, vai lá no quarto e faz o Evangelho no Lar. Nós temos um compromisso com a espiritualidade. O Evangelho no Lar é compromisso com a espiritualidade, tá? E o tempo de duração, gente? Mínimo 25 minutos, mais ou menos, em média. 30 minutos, em média. Agora, o estudo está muito legal, a família realmente é aquela família participativa, as crianças perguntam, você deve responder na medida do que tem, né, no arsenal do Espiritismo. Ótimo. E aí, pode ir até 45 minutos? Pode. Tem muito Evangelho no Lar de pessoas que fazem até 45 minutos. Quando é um Evangelho no Lar mais participativo, está todo mundo feliz ali. Aliás, é algo que produz muita felicidade, tá? E o que mais pode acontecer, gente? Lógico que começa sempre com uma oração, uma prece simples de alguém da família, depois uma leitura, não é? De uma lição, que eu já falei, um estudo sequencial, ou uma abertura de um livro ao acaso, e aí depois uma prece que a gente deve dirigir para a família toda, para a humanidade, geralmente fechando mais ali no círculo familiar, essa nossa prece. Ai, Nancy, não pode orar no Evangelho no Lar para suicida. Que tolice, gente, onde você já ouviu isso? E se alguém da família Deus o livre se suicidou, não vai orar por essa criatura? Então tem umas coisas assim, não se deve orar no Evangelho no Lar por presidiário, porque atrai energia negativa. Quando eu vejo o Espírito falar isso, eu arrepio, eu falo, nossa, da onde essa criatura tirou tamanha fantasia, tá? Mas como as nossas famílias são geralmente bastante necessitadas, então quase sempre a gente, não sei de vocês, a minha, por exemplo, né? A gente às vezes fica fechando o nosso Evangelho no Lar, mas orando pela família. Tá? Pela nossa família, mas estendendo para os amigos, estendendo para aquilo que brotar no coração de quem está fazendo a vibração, e uma prece final simples também,
tá? As preces não precisam ser de 7 minutos, 8 minutos, porque todo mundo, especialmente as crianças, começa a dar um faniquito. Se tiver adolescente, então, já está querendo morrer. Ou matar o papai e a mamãe que está fazendo o evangelho no lar. Então, tudo muito simples no evangelho no lar, tá? Pode colocar uma água para fluidificar? Sim. Pode colocar uma aguinha, um copinho de água ali, individualizado para todo mundo. Uma garrafa de água para depois distribuir para todo mundo? Também pode. Muitas famílias colocam uma água para a espiritualidade, colocar um remedinho ali naquela água a fluidificar. Agora, advertência, gente. Evangelho no lar jamais pode ter comunicação espiritual. Ai, mas a minha mãe, a minha tia Mariana, a minha tia Felisberta está em casa e ela gosta muito de dar uma comunicação de um mentor na hora do Evangelho no lar. Eu vou falar para vocês que não. Evangelho no lar, aliás, mediunidade no espiritismo é uma prática realizada dentro da casa espírita, tá? Sob a supervisão dos mentores espirituais da casa espírita. Mediunidade é algo para ser conduzido dentro da casa espírita, educado e disciplinado na casa espírita, tá? Pode ter a mediunidade que for, não é para ser exercida fora da casa espírita. Tá? A não ser que você tenha uma outra religião e a gente respeita, né? Os cultos espiritualistas a gente respeita, mas eu estou falando aqui para espíritas e simpatizantes espíritas, tá? Nunca comunicação. Outra coisa, evangelho no lar é hora da família trocar passe? Não, porque os mentores já aplicaram passe, com certeza, já fluidificaram a água, já nos auxiliaram, não é hora de aplicar o passe. Nancy, mas nunca pode acontecer? Pode, o passe pode ser aplicado no lar. Você tem um papai doente, um vovô doente, alguém que chegou do hospital, alguém que está convalescendo, alguém que teve um AVC e um paciente muito grave, dá sim. Aí muda a história, você faz o evangelho no lar e pede aqueles mentores que utilizem a sua energia para que você doe só e exclusivamente para o doentinho. Criança, idoso, a pessoa no lar que estiver temporariamente doente. Tá bom? Prática de passe também, o ideal é na casa espírita. Estou falando em casos muito excepcionais, tá? E aí, gente, mas da onde é que os espíritas tiraram essa ideia de evangelho no lar? A gente sabe que o Kardec, ele trouxe a base do espiritismo nos livros, especialmente no Pentateuco, que é chamado, não é? Livro dos Espíritos, o primeiro, livro dos Médiuns, o segundo, Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro, a Gênese, o quarto livro, tá? E Obras Póstumas, o quinto livro do Kardec. Então, nesses 5 livros, a gente sabe que está ali a base, não é? E o Céu e o Inferno também. Esqueci, o Céu e o Inferno também é um 6º livro. Então, assim, de repente tem ali a base da doutrina espírita, mas o nosso grande médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier, ele trouxe a complementação do espiritismo em todo o arsenal dos mais de 500 livros que já foram publicados na psicografia do Chico. E o segundo livro da obra de André Luiz, que são quase 20 livros aí que trazem bastante complementação, o segundo livro chama Os Mensageiros. E eu trouxe aqui, não é? Só complementando o que eu falei, a realização do culto do Evangelho no lar é muito mais uma necessidade do que uma obrigação. Isso também é legal a gente marcar no nosso coração. Tá? Eu trouxe aqui, e esses slides agora nem vai dar, né, para vocês lerem, mas eu trouxe aqui mais, coloquei só para eu não esquecer, algumas pontuações do capítulo 35 do livro Os Mensageiros, quem quiser ir lá conferir. É um livro lindinho do André Luiz, é o segundo, já falei, da série André Luiz, e que tem no capítulo 35 um culto de evangelho no lar. É muito lindinho, são 2, 3 páginas só, vale a pena a gente ler, tá? Então, só situando vocês. A Dona Isabel era uma senhora viúva, tá? Ela tinha filhinhos pequeninos, tá? E ela era uma senhora viúva, e olha, fiquem pasmos no que eu vou falar. A casinha bem pobrezinha da Dona Isabel, ela era um posto avançado do nosso lar. Tá? Então, uma casa de uma mulher muito pobre, ela decidiu destacar ali na casa dela um cômodozinho, uma saletinha, onde ela fazia o culto do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho com alguns amigos que iam lá, né?
e uma senhora espírita cristã, como manda o figurino, tá? E aí, o André Luiz saiu, né, do nosso lar, e ele estava lá em socorro de algumas entidades espirituais. Ele e o mentor maior resolveram ir conhecer o culto do evangelho lá na casa da Dona Isabel. Então, olha, mais ou menos quando chegou o início da noite, a Dona Isabel largou o tricô. Ela era uma senhora que vivia de costurar para fora e de fazer tricô. Ela largou o trabalho dela, viu, gente? Largou o tricô e chamou os filhos dela para o evangelho no lar. As meninas, né, as meninas dela, que eram 3 menininhas, o mentor chegou e falou assim, ó, as meninas dela eram entidades, eram espíritos que vieram do nosso lar. Sabe para quê? Para missão. Elas já vieram com tarefa definida na Terra. E ela tinha essas meninazinhas, mas ela tinha um garoto, um menino. E aí ele explica que o garoto já não. O garoto não tinha a mesma luz das meninas. O garoto era um menino que era da pá virada, como a gente fala. Então ele tinha vindo de uma região mais inferior, né? E era uma reencarnação difícil, uma prova para essa mamãe. Aí, a filha mais velha, de nome Joanina, né? As crianças já foram chamadas, já se assentaram, já sentaram lá, e aí o André Luiz fala, nossa, então parece, né, que todos já estavam ali acostumados à prática do evangelho lá, na medida em que já as meninas, as crianças já sentaram, a mamãe parou ali, desligou o rádio, porque naquela época não tinha televisão, e eles eram muito pobrecinhos, não tinham mesmo, já parou com tudo, as crianças já sentaram em redor da mesa. É muito interessante, gente, porque a gente pode fazer evangelho no lar aonde a gente quiser. Mas na mesa fica gostoso a gente fazer. Para quem tem o hábito, né? A gente lá em casa, a gente tem o hábito sempre de sentar à mesa para fazer o evangelho no lar. Eu costumo achar que ali, né? O André Luiz também fala em um outro livro, e o Neio Lúcio também fala, não é? Que a mesa onde a gente serve a refeição é um lugar onde a gente também pode colocar a refeição do Cristo, que é a maior refeição que a gente pode ter, né? A refeição espiritual. E as crianças sentaram ali em redor da mesa, não é? E o André Luiz narra, né? Assim que o evangelho começou, o ambiente, né? As luzes do ambiente, as luzes artificiais, né? Que são as luzes do ambiente, né? Se tornaram muito mais intensas. Por quê? Porque iluminou aquela casa espiritualmente. E ele fala, profunda sensação de paz envolvia-me o coração. Imagina, gente, André Luiz, quando narrava isso, já era um espírito de uma certa hierarquia, de uma condição, para ter trazido para a gente essas informações todas. E ele se sentiu muito bem naquele lar, com uma sensação de paz, de muita alegria, né? A pequena Nelly, em voz emocionada, fez a prece. Uma criança de uns 6 anos de idade já fez a prece. E olha a prece dela, gente. Senhor Jesus, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Se está em seus planos que recebamos mais luz, permita, Senhor, que tenhamos compreensão suficiente para o trabalho evangélico. Dê-nos o pão da alma e a água viva, e a água da vida eterna. Esteja sempre em nossos corações. Assim seja. Uma criança de 6, 7 anos, já habituada no culto da prece, faz uma prece do coraçãozinho, uma prece muito sentido, né? E aí a Dona Isabel fez o quê? Pediu para a filha mais velha, né, que lesse uma mensagem evangélica elevada. E aí a filha lá foi ler uma mensagem, né? A filha até comenta um caso que estava ali no jornal, de uma mocinha que tinha se suicidado, né? E ela pegou um recorte do jornal para perguntar para a mamãe dela por que acontecia isso. A mamãe aproveitou aquele momento para orientar, não é? E depois abriu lá um pedaço do Novo Testamento, não é? Agora, olha que interessante. A Dona Isabel abriu ao acaso um pedaço do Novo Testamento. E aí, o André Luiz percebeu que o mentor de nome Isidoro influenciou do nosso plano, ajudando a encontrar o estudo da noite. Então, quando a gente pensa que na hora do Evangelho no Lar, a gente está abrindo a leitura ao acaso, que aquilo vai ser ao acaso, não. Os mentores estão ali ajudando a abrir exatamente na página que a família precisa, não é? E aí, ela lê lá o Reino dos Céus, que está lá no Evangelho, no capítulo 13, né, do Evangelho de Mateus. O Reino dos Céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Olha só. Aí o André Luiz fala assim, eu notei um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que percebi ser de elevado grau, pelas roupas brilhantes que usava,
colocou a mão direita sobre a testa da viúva. Aí todo mundo percebeu que ela ficou iluminada, gente. E aí todos os trabalhadores espirituais que estavam ali naquele lar se sentaram no maior respeito, não é? Isidoro e alguns outros companheiros mais ligados ao casal ficaram ao lado de Dona Isabel, sendo quase vistos e sentidos por ela, porque ela sentiu aquela força espiritual na hora, não é? Ela entrou em profunda concentração por alguns momentos, absorvendo aquela luz linda que jorrava sobre ela, não é? E aí a mensagem da noite, ela foi falando, ela teve aquela inspiração para ensinar as filhinhas, e pasmem, não estavam só as filhinhas, porque aquele lar é um lar que tinha o culto do evangelho no lar frequente. O que acontecia? Acontecia que os mentores espirituais traziam espíritos ali para serem orientados, tá? Então, aquele culto do evangelho no lar não era simplesmente um culto para aquela família. Já tinha sido ali estabelecido um pouso de recurso espiritual. No coração daquela mamãe, no coração daquelas crianças, já estava ali frequente o culto do evangelho no lar. Então, muito mais do que ter um problema, como a gente tem nos nossos lares, né, das briguinhas, das coisinhas tolas infantis que a gente faz muito, aquela casa virou um pouso de Jesus, não é? E aí, ela fala, né, ela faz quase uma palestra ali, rapidinho, uns 20 minutinhos que ela fala, né, e ela fala que o reino de Jesus é semelhante também ao grão de mostarda, né? E ela fala que o mundo dos encarnados está cheio de falta de reflexão, poucas são as criaturas que pensam, né? E começam a pensar seriamente na vida, nos deveres antes da morte física. Então ela vai lá, ela faz uma explanação lindinha, né? E ela encerra falando: lembremos-nos de que os campos de nosso coração estão cheios de erva daninha, estando talvez há muitos séculos, sem produzir nada de bom. É claro que não devemos esperar grandes colheitas. Então, gente, capítulo 35, livros mensageiros, capítulo 36 também, né? Porque aí depois o capítulo 36 vai falar que esse filho, né? Esse filhinho, ele tá muito revoltado, ele fala para a mãe: mãe, por que a gente come aqui em casa uma vez só? Ela: porque nós somos muito pobres, filhinha. E por que você não pega essa saleta que você deixou reservada para esse evangelho, para esse estudo do evangelho? Por que você não aluga isso, mamãe? Ela: não, mas aqui é o poço de Jesus, não é? E ele fica zangado e fala muito, esse filhinho. Agora, uma coisa linda demais, eu falei para vocês, ela é viúva, não é? Quem estava ali? O marido. O marido desencarnado foi também, né, um homem de bem, não era nenhum missionário, mas desencarnou cedo, e ele pediu a espiritualidade, e foi concedido a ele, que ele permanecesse naquele lar, auxiliando a esposa viúva, e ela a conduzir aqueles filhos que ele deixou, tá? Então, é muito linda essa parte do livro Os Mensageiros, gente, e ela fala, né, que a semente de mostarda que Jesus se refere é o gesto, a palavra, o pensamento de cada criatura, não é? Muitos falam em humildade, mas nunca demonstraram, né, um gesto de obediência. Ela faz toda uma explanação que ficou ali, possível de ser compreendida por aquelas crianças que eram os filhos dela e pelas entidades espirituais que estavam ali, tá? E aí, quando ela termina de falar, gente, ele percebe que o Fábio, esse mentor espiritual muito elevado, tirou a mão da testa dela, quando ela termina, né, a explanação dela, e aí ela volta a ficar uma pessoa sem tanta luz, porque ela está encarnada, né, embora seja uma criatura de muito coração bom, aquele mentor vinha toda vez no Evangelho no Lar auxiliar para que ela pudesse transmitir essa palavra do Evangelho ali dentro do lar, educando aquele filhinho difícil, educando as filhinhas que cada uma delas tinha vindo do nosso lar para executar tarefas aqui no planeta, tá? E aí ela novamente olhou para os filhinhos, fizeram a oração de encerramento e ela fala: vamos conversar mais um pouco agora. É lindo demais, não é, gente? Por quê? Porque a gente vê que o culto do Evangelho no Lar realmente vai aperfeiçoando cada um de nós. A gente vai melhorando muito, não é? Cada vez mais a gente vai melhorando o nosso coração. E aqui eu passo para vocês, para a gente finalizar, uma mensagem de Emmanuel que fala exatamente da importância do culto do Evangelho no Lar. Diz Emmanuel: o culto do Evangelho no Lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado
ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Não basta, para nós, os cristãos, para nenhum de nós, a certeza de que a vida continua infinita além da morte. Isso não vai fazer diferença, tá? É necessário a gente fazer o quê, gente? Clarear o nosso caminho, diz Emmanuel, tá? Do Evangelho no Lar depende o aprimoramento do homem. E do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Então, nesse momento em que a gente está aí, né, com esse grande desafio na nossa vida, com essa dificuldade tão grande que está envolvendo todos nós, muitas vezes a gente fica na nossa casa reclamando, a gente fala com os amigos, reclama do governo, reclama da não sei o quê, não reclama disso, e aí a gente precisa pensar, mas de quem que é a responsabilidade de melhorar esse mundo? É nossa. Não tem outra criatura que vai melhorar o mundo, se não partir de cada um de nós, tá? E como é que a gente faz isso? Que tal começar com o culto do Evangelho no Lar, na nossa casa? Bom, gente, muita paz. Muito obrigada aí. Deus abençoe.